Olá, meu nome é Robson e este é o canal Vida. Estamos aqui hoje para abordar um tema de grande importância e relevância para muitas pessoas, talvez para a maioria. O tema contato com Deus. As diversas religiões elas falam sobre temas como prece, oração, rezar, como sendo um mecanismo de contato entre a criatura e o Criador, na qual a criatura suplica, pede para o Criador coisas que ela necessita. A ciência se manifesta nesse sentido de que aqueles que realizam suas orações e suas preces possuem uma melhoria, uma evolução em diagnósticos, em doenças, muito mais rápida e elevada do que aqueles que não possuem sua fé e sua prece. A ciência explica que, no momento em que a pessoa, o doente, ele realiza uma prece, a ciência não acredita em Deus, mas ela acredita que no momento em que ele realiza uma prece, ele está tendo uma força de vontade, acreditando em sua recuperação e acreditando em sua melhora. E essa ação faz com que o seu mecanismo metabólico, seu mecanismo orgânico, evolua, se aprimore, se restabeleça com maior versatilidade e intensidade do que aqueles que não fazem a prece. Existem estudos que separaram grupos de pessoas que sofreram cirurgias ou estavam acometidas de doenças, em que grupos faziam preces, orações, rezavam, e outros grupos não faziam nada disso. Independentemente da religião, aquele grupo que fazia suas orações se restabelecia de forma mais rápida e plena, e aquele grupo que não fazia demorava mais. A ciência entendeu com isso que essa força de vontade vinda do íntimo do ser fazia com que o corpo se organizasse melhor, se restabelecesse, essa vontade de cura permitisse, de fato, a cura. Não obstante, as religiões elas entendem um pouco diferente. Elas entendem que a força da fé, o contato com Deus, é que tem o maior sentido nisso tudo. Que a criatura, o ser, nós pedimos a Deus, pedimos ao nosso Criador e fomos atendidos pela prece. Então, a religião entende que a prece é o contato com o Criador e nesse contato nós podemos receber aquilo que pedimos. Mas recebemos ou não aquilo que pedimos em prece? Somos ouvidos ou não? Por que algumas preces funcionam, acontecem e outras não? Este caso é bastante simples da gente entender. Na visão teológica, a prece, a oração é o contato da criatura com Deus. Quando nós realizamos esse contato com Deus, nós pedimos a Deus algo, independente do nome que se dê a Ele, Deus, Alá, Jeová, Yahvé, não importa o nome, importa que Ele é único, que é um ser único e que vai ouvir, independente do nome que é chamado. E essa prece que é dirigida a Ele, independente do nome que lhe dá, independente da religião, ela é ouvida, escutada e, fundamentalmente, analisados dois fatores. O nosso merecimento sobre aquilo que estamos pedindo e se aquilo que nós estamos pedindo fará ou não bem para a gente. Nós estamos aqui presos nessa terra de provas e expiações, um pequeno mundo a vagar num universo infinito. O nosso conhecimento e a nossa capacidade aqui são muito limitados e restritos quando comparados com a grandiosidade da divindade, a grandiosidade de Deus. Desse modo, podemos ver claramente que nem tudo o que pedimos, nem tudo o que achamos que é o melhor para nós, de fato é o melhor para nós. Então, em nossas preces, quando oramos com fervor e pedimos a Deus que algo nos aconteça,
Seja uma recuperação biológica, médica, seja algo material, seja alguma conquista, qualquer coisa. Quando pedimos e esse algo nos acontece, o algo foi concedido, sim, Deus e seus emissários, os bons espíritos de luz, que algumas religiões compreendem como seus anjos, como seus santos, seus bons emissários e Deus intercederam e agiram para que aquela prece pudesse se concretizar, aquele pedido pudesse se concretizar e ser atendido. Mas e quando não acontece? E quando ela não é atendida? Quando a prece não é atendida, não é porque Deus simplesmente não quis, e isso não põe em xeque a eficácia da prece. Quando ela não é atendida, é simplesmente porque nós ou não merecemos aquilo, ou porque aquilo nos ia prejudicar, nos fazer mal. Será que já não realizamos preces, fizemos pedidos a Deus sobre coisas que no futuro a gente parou para pensar, poxa, que bom que não aconteceu? Quantos não são os casos de acidentes aéreos em que as pessoas ficam atormentadas em perder aquele voo, fazem preces a Deus, Deus, me ajude que eu consiga pegar esse voo. E a pessoa não pega esse voo. Ela lastima, reclama, muitas vezes até blasfema. E olha, o avião cai. Será que ela precisava passar por aquilo? Será então que todas as preces que fazemos precisam ser atendidas? Ou são atendidas as que nos vão gerar um melhor retorno? Deus, em sua sabedoria e consciência do todo, só entrega para os seus filhos o que é melhor para eles. Da mesma forma, um pai, uma mãe, entregará para seu filho coisas que lhes fazem mal? Seria a mesma coisa que uma criança de 3 anos pedir para seu pai uma pistola 9mm, uma arma de fogo ou uma faca bastante afiada, porque viu filmes na TV, como Rambo, por exemplo, em que o personagem mata um exército inteiro, então ele também quer ir para as ruas, livrar o mal da sociedade. Ele quer que o pai dê uma pistola, que ele vai sair matando todo mundo que está fazendo coisa errada. Está certo isso? Esse pensamento está certo? Não está. Então esse pai, essa mãe, não dará para o filho uma arma, não dará para o filho uma pistola, porque sabe, compreende de uma forma maior que não é assim que se resolvem as coisas. Do mesmo modo, aquilo que muitas vezes pedimos e que nós achamos que é o melhor para nós, Deus, em sua sabedoria e plenitude, compreende que de fato não é o melhor para nós. Dessa forma, nem todas as preces são atendidas. Porém, todas elas são ouvidas. E as que nós merecemos são respondidas por Deus e pelos seus emissários. Existem diversas formas de se orar, de se pedir a Deus, de fazer uma prece, de rezar. Algumas religiões possuem suas preces repetidas, decoradas. Essas religiões têm os seus ritos, as suas formas. Outras religiões não fazem dessa forma. Elas buscam com que as pessoas construam a ideia do contato com Deus. E qual é a forma mais certa de se fazer uma prece para Deus? Não existe uma forma mais certa de se fazer uma prece para Deus. O que Deus vê, o que Deus entende e o que Deus aprecia é a sintonia, a entrega, a pureza. Os católicos gostam de recitar o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, por exemplo, e repeti-los. Não há nenhum problema nisso. Deus ouve essas preces perfeitamente, desde que seja sincera.
desde que venha do fundo do coração. Então, não importa, na prática, repetir 50 vezes um Pai Nosso ou 50 vezes uma Ave Maria e estar do lado consultando o celular. E estar preocupado com o jogo que está acontecendo num canal de TV. Ou estar meio que conversando com as pessoas enquanto que você faz a prece, porque na verdade é uma obrigação e não uma vontade. Então repetir 10, 50, 1000 vezes não faz nenhum sentido se essa prece não for sincera. Se essa prece não vier do fundo da alma, do coração, do fundo do espírito. Então, se vamos rezar, se vamos orar, se vamos pedir a Deus algo, que seja uma prece, uma reza já escrita, declarada, positivada, nós temos que fazê-la do fundo dos nossos corações. Então, quando rezarmos um Pai Nosso, não temos que fazer Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, seja na terra como no céu, um Pai Nosso cada dia. Isso não serve para nada. Isso não ajuda em nada. Deus não ouve isso. Porque Deus vê claramente que aquela criatura que está fazendo isso não tem tempo para Deus. E ela está fazendo isso apenas para saciar a sua vontade de querer aparecer para os demais de que fez a sua parte. Ou seja, são túmulos caiados por fora, mas podres por dentro. São exatamente como o fariseu bíblico, que chegou no templo e louvou, disse que fazia isso, aquilo, outro, enquanto o pobre chegava e falava, não tinha nem coragem de levantar seus olhos aos céus, dizia, meu Deus, me desculpe, pois não sei rezar, não sei fazer uma prece. Assim, orações dessa forma, que eu falei, não servem para nada e não são escutadas por Deus. Porém, se você quiser fazer 1, 10, 50, 100 vezes, faça do fundo do coração. Dedique aquele tempo em que você está fazendo a sua prece, a sua oração, de fato àquele ser que você acredita, de fato a Deus. Então faça, Pai Nosso que estais no céu, elevando sua mente a Deus, entendendo o céu não como algo inalcançável, intangível, imponderável, mas como a elevação em que ele se encontra diante de nós. Santificado seja o teu nome, que seu nome seja espalhado a todos os quadrantes e que jamais seja blasfemado, que seja dito com amor. Venha a nós o teu reino, ou seja, que nós possamos evoluir e nos aprimorar até chegarmos próximos da elevação de Deus. Não que seremos como Ele, nunca, mas que nós possamos chegar no reino de paz e bondade e nessa elevação divina. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. Então, quando nós fazemos uma prece meditando sobre tudo que está escrito ali, uma oração mesmo que lida, ela tem muito valor para Deus, porque ela está vindo do fundo do coração. Nem todas as pessoas têm o dom da palavra e conseguem fazer orações, então elas precisam de um roteiro, elas precisam daquela prece para ler. Mas o ler só não adianta nada. O que importa é que cada palavra, cada frase que está ali seja sintonizada com o seu sentimento. No momento em que isso ocorre, de fato, você está em contato com Deus. Na hora de orar, na hora de fazer uma prece, não são necessários rituais. Não é necessário juntarmos nossas mãos, fazer sinal da cruz, nos ajoelhar. Isso são formas exteriores. Quando Jesus veio à Terra há cerca de 2000 anos, ele falou inúmeras vezes sobre questões que envolviam as formas exteriores.
os ritos exteriores. Ele veio falar sobre uma sociedade judaica à época que estava valorizando mais as formas do que a intenção. Inúmeras são as passagens bíblicas que tratam sobre isso. A do templo, em que houve a oração, a do próprio lavar as mãos. Jesus sempre fala sobre a prática dos ritos exteriores e que essas não são valorizadas. Que diz ainda que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada e jogada ao fogo. Desta forma, rituais, ações quaisquer, não são apreciadas por Deus. Elas podem até te fazer se concentrar melhor. Elas podem até te fazer uma introspecção melhor, mas não é o fundamental. Aqui nós estamos num ambiente claro. Podemos fazer uma prece aqui? Sim. Nós estamos numa praia. Podemos fazer uma prece numa praia, uma oração numa praia? Sim, por que não? Nós estamos no meio da rua, numa rua movimentada. Podemos fazer uma prece? Sim, por que não? Em qualquer lugar nós podemos fazer as nossas preces. Mas há pessoas que precisam de que o ambiente esteja mais escuro, com uma luzinha fraca, para que possa se sintonizar melhor com Deus. É errado isso? Não. Porque o que importa para Deus é o sentimento daquela pessoa. Se ela deixa aquela luzinha fraca, se ela põe seu incenso, se ela se ajoelha para o seu santo e ela acha que é isso que Deus vai escutar, essa pessoa está enganada. Mas Deus não vê as práticas exteriores. Deus vê a sua intenção. Deus vê o que sai do fundo do seu coração. E é isso o que importa na sua prece. Então a sua prece precisa ser pura, emanar de dentro de si, na maior simplicidade possível. Deus não é crítico para saber que roupa você está usando ou que não está usando. Em que lugar de sua casa você está fazendo a sua prece. O que importa para Deus é que ela saia do seu coração com pureza e sinceridade. Existem pessoas, algumas religiões, alguns segmentos religiosos que valorizam o grito nas orações. Utilizam até microfones e caixas de som para fazer suas orações de modo mais alto, vamos dizer. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus não precisa de gritos para a prece chegar até Ele. Deus não precisa nem de palavras. Nós podemos estar em silêncio. E nossa prece ser ouvida. Nós podemos estar em silêncio em qualquer lugar, nos concentrar, e a nossa prece vai ser ouvida. Por que então gritar ao microfone para louvar a Deus, para enaltecer a Deus? É errado? Não, não é errado. A questão não é a forma, a questão é o sentimento. No momento em que essa pessoa pega o microfone, grita para Deus, se ela está fazendo isso porque ela está empolgada de si para consigo e com Deus, o Criador, e é sincero, qual é o problema? Qual é o erro? Não há erro, não há problema. Agora, se ela faz isso para aparecer para aqueles que estão em volta, se ela faz isso para que aqueles gritos vaguem ao longe e possam atrair olhares e pessoas, ela não está fazendo essa prece para Deus, mas para os outros, para as outras pessoas que estão ali, para as outras pessoas que
vão olhar, nossa, essa pessoa faz uma prece forte. Essa pessoa faz uma prece bonita. Essa pessoa faz uma prece melhor do que a minha. Mas uma prece forte, uma prece bonita, uma prece melhor do que a minha, o que é isso? Palavras não significam nada, mas significam apenas os sentimentos. E aquelas pessoas que dizem fazer as preces falando em línguas, mas na verdade não estão falando em língua alguma, estão apenas lá, 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 lá. Isso não é falar em língua. No episódio de Pentecostes, quando diversas pessoas falaram em línguas, na verdade, ocorreu sim a comunicação espiritual e essas pessoas falaram sim em diversos idiomas reais e se comunicaram com outras pessoas de outros idiomas, passando informações de grande importância. Porém, ficar repetindo isso não é falar em línguas. Isso é se iludir, isso é se enganar. Falar em línguas pode acontecer? Sim, mas isso não é falar em línguas. Então, em suas preces, seja sincero. Porque o próprio Paulo disse, se eu orar numa língua que aqueles que estão ao meu redor não compreendem, eu serei um bárbaro para eles. Porque eles não me compreendem e precisam sintonizar. Paulo de Tarso, que era Saulo, se converteu na estrada de Damasco e foi um dos grandes propagadores do cristianismo no mundo. Grandes pérolas de sabedoria ele tem. E já naquela época falava, o que importa é a sua fé, o seu sentimento, e não o que você fala. E quando você falar, precisa ser compreendido por aqueles que estão ao seu redor. Para que aqueles que estão ao seu redor todos se sintonizem naquelas palavras que você profere. Então, é errado gritar numa prece? Sim, é errado se for para aparecer, para aumentar seu ego e sua vaidade. Mas não é errado se é uma empolgação legítima e ela vem de dentro de ti. É errado falar em línguas? Não quando é verdadeiro. Não quando um espírito evoluído se manifesta em seu corpo e fala e passa a informação. Mas é errado, sim, quando se dissimula, quando se finge que está fazendo algo que não está, apenas para dizer para os outros que estão ao seu redor que você também o faz. Desta forma, vemos que a prece é de grande importância para todos, porque com a prece nós chegamos a Deus, nós alcançamos Deus, nós entramos em contato com o nosso Pai, nosso Criador. A prece, ela pode ser simples e ingênua e será escutada. E sempre a eficácia da prece estará relacionada com o nosso merecimento e a ser boa para nós. Pois sabendo que o que a gente pede é ruim para nós, Deus não nos dará. Aquela passagem bíblica também, Deus dará uma cobra para um filho seu? Não dará. Então, a prece, ela é de grande importância para todos. Ela nos eleva espiritualmente, aumenta nossas vibrações, nos faz sintonizar com as esferas superiores, nos afasta daqueles que nos querem o mal. Existem também as preces ruins para fazer o mal. Sim, existem. Existem aquelas pessoas que desejam o mal para o outro, que pedem que o mal aconteça com o outro. E isso pode acontecer? Pode. Por que não? Se for merecimento daquele destinatário que lhe aconteça o mal, sim, pode acontecer. Mas ai daquele porque veio esse pedido. Ai daquele
que veio esse pedido. E é só isso, a questão do merecimento? E se nós estamos elevados, fazendo nossas preces e nossas orações? Nós não conseguiremos, nós não seremos atacados, pois não estaremos vinculados com essas vibrações inferiores. Apenas seremos passíveis de absorver os fluidos negativos, as energias negativas das pessoas que nos desejam mal ou até fazem preces ruins para nós, se nós também estivermos na mesma sintonia. Então, se desejarmos algo para alguém ruim e essa pessoa vibra ruim, pensa ruim, age ruim, ela absorverá. Mas se é uma pessoa elevada, superior, que faz suas preces a Deus, que sintoniza com Deus, que busca se melhorar cada vez mais, nada acontecerá com ela. Nada acontecerá pelo simples motivo que está em um canal diferente, uma vibração diferente, uma conexão diferente. Aqui na Terra, nós, de forma geral, nós só acreditamos nas coisas que são tangíveis. E as religiões nos trazem alguns aspectos da sobrevida que são realmente interessantes. Porém, a maioria se limita a questões muito pontuais. Se a humanidade soubesse o quanto um pensamento influencia em nossa vida, em nosso dia a dia. Se a humanidade soubesse o quanto que nos encontram ao redor o tempo todo em nossos dias, espíritos evoluídos, bons, e espíritos não tão bom evoluídos, ruins, a nos intuir a fazer ações. Os maus, os ruins, os ainda não evoluídos, a que nós tropecemos, e os bons a nos darem as mãos. Isso aparece nos desenhos animados, aquele anjinho e aquele diabinho, com a única diferença que anjos e diabos não existem na concepção da palavra. Isso nós poderemos abordar num vídeo futuro. Dessa forma, vemos que a prece ela é importante para nos conectar com Deus, nos faz essa sintonia, que a melhor forma de fazer a prece é a forma com que você se sente bem e lhe é pura, vinda de forma sincera do coração. Vemos que a prece ela possui grande importância para todos os seres. Entrar em contato com a divindade, se expor, pedir, é algo sublime. Mas isso deve ser feito de forma humilde, de forma sincera, sem querer aparecer para aqueles que estão ao seu redor. De preferência, em reclusão, escondido, sem falar, só pensando. Porque Deus escuta o nosso pensamento, cada um dos nossos pensamentos. Sabe o que nós precisamos, mas também espera que nos entremos em contato com Ele para pedir. Façamos então nossas preces, sempre, diariamente, elevemo-nos a Deus e tenhamos cada vez mais um contato com o nosso Divino Mestre. Esta foi a mensagem do canal Vida sobre a prece, a oração, rezar. Até o próximo sábado, aqui, neste mesmo canal.